Boa noite a todos, irmãos da casa e visitantes, né? Nós vamos falar hoje sobre o homem de bem. Na segunda-feira passada, a Flávia falou sobre a porta estreita. E a porta estreita é o caminho que o homem de bem deve seguir, de acordo com os ensinamentos de Jesus, né? Para chegar perto da perfeição, né? Perto do Pai Celestial. Ninguém vai ser um Pai Celestial, mas vai chegar perto, né? Ou o modelo de Jesus, seguirmos o modelo de Jesus. Então, hoje vamos mostrar, na teoria e na prática, como sermos um homem de bem. E para começar, eu convido o maestro, engenheiro, advogado, músico, Esdras, para que todos nós cantemos juntos, né, Meirinha? A música que nós cantamos lá no Pai, no Bairro da Liberdade. Então é uma música que também ensina como ser um homem de bem. Vamos lá? A melhor oração é o amor. A melhor oração é o amor. Tu precisas orar, mas tu deves lembrar que a melhor oração é o amor. Caridade é também oração. Gentileza, auxílio e perdão são as preces sublimes do teu coração. Gentileza, auxílio e perdão são as preces sublimes do teu coração. Gentileza, auxílio, perdão. Obrigado. Bom, nós estamos aonde? Na Casa Eurípides, Espírita Eurípides Barçanufo. Mas para o dia de hoje, podíamos chamá-lo de Escola Superior de Formação de Homem de Bem, tanto na teoria como na prática. E a melhor escola ainda é o lar, onde a criatura deve receber as bases do sentimento e do caráter. E Rui Barbosa, no início do século passado, o Águia de Aia, diz o seguinte, que a família é a célula máter da sociedade. Quem somos nós para ir contra Rui Barbosa, né? Mas, lá, no Jesus do Lar, de Chico Xavier, na sua primeira lição, o culto cristão no lar. Jesus, reunido com os familiares de Pedro, de Simão Pedro, lá em Cafarnaum, vendo que as conversas estavam para assuntos não úteis, com a sua mansuetude, tomou posse da palavra e conversou com Simão Pedro para fazer um culto do Evangelho no lar. E mais, né? Sugeriu a Simão Pedro que essa prática, essa atividade de culto do Evangelho no lar fosse propagado para toda a humanidade pelos apóstolos, discípulos. E Simão Pedro, naturalmente, concordou com Jesus. E lá foi feito, nesse dia, na casa de Simão Pedro, o primeiro culto do Evangelho no lar. Então, por mais um motivo, e ele disse o seguinte, Jesus, o berço doméstico é a primeira escola e o primeiro templo da alma. Está aqui.
no livro do Neo Lúcio, né, de Francisco Cândido Xavier, essa frase dita por Jesus. Eu distribuí aí para vocês uma folha, aliás, o Alexandre distribuiu, não Alexandre? Essa folha aqui, que é também do livro, do último capítulo, Evangelho no Lar, tarefinha de casa. Uma oração feita por Jesus. Sublime, uma pérola. Eu quero que vocês, chegando em casa, antes de dormir, né, leia essa oração. E aqui tem um parágrafo, que depois eu vou colocar no final aqui, se tiver tempo, que o assunto é muito grande. Então está aí a tarefinha de casa. E naturalmente, como Jesus que orientou os apóstolos a fazer o culto do Evangelho no Lar, quem somos nós para desobedecer, né? Então eu sei que aqui a maioria faz o culto do Evangelho no Lar. Quem não faz assiduamente, uma vez por semana no horário fixo, que o faça a partir de agora. E detalhe, é fundamental a participação das crianças. A família é a célula máter da sociedade, né? E é o berço, né, de formação do homem. Mas há 3.500 anos atrás, Moisés recebeu de Deus, no Monte Sinai, os 10 mandamentos, que é uma porta estreita, né, que devemos seguir e que é o caminho para a formação de homem de bem. Todos vocês já sabem os 10 mandamentos, não vou explicar aqui, né? E Confúcio, um filósofo chinês, há 2.550 anos, tinha essa premissa. O quê? Fazer aos outros o que você gostaria que o outro faça com você. E fazer sempre o melhor de você. Ou seja, essa primeira afirmação, fazer sempre de forma melhor. Já estava pavimentando o caminho para Jesus implantar o amor na humanidade. Sócrates não ficou atrás. E Platão, seu discípulo. Ele acreditava que o amor era uma forma de ascender a um estado mais elevado de conhecimento e compreensão, e que era a partir desse processo que poderíamos alcançar a felicidade. E o amor é o nexo com o divino. E, em termos de formação de homem de bem, encarnou entre nós nada mais do que Jesus, né? Que é a cereja do bolo sobre como nos tornarmos homem de bem. E nos trouxe o maior mandamento. Numa passagem, um fariseu era uma seita religiosa que tinha alguns séculos antes de Cristo. E os fariseus tinham uma certa inveja das práticas de Jesus. Aí um fariseu, para tentá-lo, perguntou: Mestre, qual é o maior mandamento da lei? Jesus lhe respondeu com a sua mansuetude, com o seu acolhimento, olhando para o fariseu, e respondeu: Amareis o Senhor vosso Deus de todo o vosso coração, de toda a vossa alma e de todo o vosso espírito. É o maior e o primeiro mandamento. E eis o segundo, que é semelhante àquele: amareis vosso próximo como a vós mesmos. Toda a lei e os profetas estão contidos nesses 2 mandamentos. Está lá na Bíblia, Mateus capítulo 22, e também está aqui no Evangelho, né? No capítulo 11, item 1, o maior mandamento. Lembrem que Jesus, imagine a atuação do campo mental de Jesus. Está provado cientificamente, pelo cientista, lógico, estudando os meteoros que caem sobre a Terra, que a Terra tem em bilhões exatamente 4,5 bilhões de anos. Se Jesus participou do planejamento da Terra e foi indicado por Deus para ser o seu governador, imagina quantos bilhões ou trilhões de anos tem o Espírito de Jesus. Qual que é o campo mental dele? A gente sabe que cada corpo, mineral, vegetal, animal, humano,
é formado de células que contém moléculas, que contém átomos, que contém nêutron, próton, elétron. Será que algum desses itens está fora do campo mental de Jesus? Por isso que diz, né, que nem uma folha seca cai de uma árvore sem que Deus saiba, porque só o campo mental de Jesus já vê tudo. E depois de Jesus, 1850, século XIX, né, veio o missionário, profeta Kardec, para codificar o Espiritismo. E publicou de 1857 a 1868 o Pentateuco. Entre eles, o Evangelho segundo o Espiritismo, que é justamente reviver os ensinamentos de Jesus. E aqui, no capítulo 17, item 3, 17, item 3, o homem de bem, que tem 20 parágrafos. Nós não vamos falar todos eles aqui, não dá tempo, né, Mário? Mas vamos passar a todos e falar sobre alguns. Só que no item 1 desse capítulo, fala sobre os caracteres da perfeição. Amai os vossos inimigos, fazei o bem àqueles que vos odeiam e orai por aqueles que vos perseguem e que vos caluniam. Porque se não amais, senão aqueles que vos amam, que recompensa com isso tereis? Os publicanos eram os cobradores de impostos do Império Romano, né? Que a cada 5 anos tinham que mudar de cidade, para não acostumar com a população. Não o fazem também? E se vós não saudardes, senão vossos irmãos, que fazeis nisso mais que os outros? Os pagãos não o fazem também? Sede, pois, vós outros perfeitos, como vosso Pai Celestial é perfeito. Quando falo Pai Celestial, eu lembro da Martinha. Como fala Pai Celestial, gostoso. Martinha? Mas o Pai Celestial é Deus, né? Então, ele quis forçar a barra a Jesus, né? Você não vai ser perfeito igual a Deus, mas é um caminho para se formar em homem de bem. Aí vem os 20 parágrafos do homem de bem. Então, o verdadeiro homem de bem é aquele que pratica a lei da justiça, amor e caridade em sua maior pureza. Se fosse no cursinho, né, Alexandre? Falava Jaque, né? Justiça, amor e caridade. Os professores. Se interroga a consciência sobre seus próprios atos. Pergunta a si mesmo se não violou essa lei. Se não fez o mal, braço cruzado, né, Kleber? Ficar só com o braço cruzado é se não fez o mal, né? E se fez todo o bem que podia. Se só ficar com o braço cruzado, você não vai retroagir, né? Porque Deus disse, né, que nós somos só progredindo. Ou para, ou estaciona, ou progride. Mas vai ficar muito tempo estacionado. E se fez todo o bem que podia. Se negligenciou voluntariamente uma doação, uma ocasião de ser útil. Como a gente faz isso, né? Se ninguém tem o que reclamar dele. Enfim, se fez ao trem tudo o que quereria que se fizesse para com ele. Esse é o primeiro parágrafo. Não vamos ver todos, não, né? O homem de bem, olha que lindo isso aqui, em vermelho. Olha que lindo esse parágrafo. E encontra satisfação nos benefícios que derrama, nos serviços que presta, nos felizes que faz, nas lágrimas que seca, nas consolações que dá aos aflitos. O Giovanni falou sobre bem-aventurados os aflitos, não foi? É a porta estreita, não é isso? O homem de bem tem fé em Deus, em sua bondade, em sua justiça e em sua sabedoria. Seu primeiro movimento é de pensar nos outros antes do seu próprio. Ele é bom, humano e benevolente para com todos, sem preferência de raças e de crenças. Todos somos irmãos, né? Porque vê irmãos em todos os homens, não importa a raça, a religião, né? A opção sexual, nada disso.
Em todas as circunstâncias, a caridade é o seu guia. Não tem ódio, nem rancor, nem desejo de vingança. É a porta estreita, né? Estamos assim? Lógico que não, mas com mais N encarnações chegaremos lá. Não é, Ricardo? Professor Ricardo? Não é isso? É indulgente, a exemplo de Jesus, perdoa e esquece as ofensas e não se lembra senão dos benefícios. Jesus, né? É indulgente para com as fraquezas alheias, porque sabe que ele mesmo tem necessidade de indulgência e se lembra dessas palavras do Cristo. Aquele que está sem pecado, que lhe atire a primeira pedra. Ninguém, né? O homem de bem não se compraz em procurar os defeitos alheios, nem em colocá-los em evidência. Se a necessidade a isso o obriga, procura sempre o bem que pode atenuar o mal. Todos os seus esforços tendem a poder dizer a si mesmo, no dia de amanhã, que há nele alguma coisa melhor do que da véspera. O homem de bem não se envaidece nem com a fortuna, nem com as vantagens pessoais, porque sabe que tudo que lhe foi dado pode lhe ser retirado em qualquer momento. Uso de sua autoridade para erguer-lhes o moral e não para os esmagar com seu orgulho. Esse é o homem de bem. O homem de bem, enfim, respeita em seus semelhantes todos os direitos dados pelas leis da natureza, como gostaria que os seus fossem respeitados. E olha, são 20 parágrafos. E esses 20 parágrafos não contemplam tudo. Esta não é a enumeração de todas as qualidades que distinguem o homem de bem, mas todo aquele que se esforce em possuí-las está no caminho que conduz a todas as outras. Aí eu fui lá tem a parte de instruções dos Espíritos, né, sobre o homem de bem, no item 7 do capítulo 17. O dever do coração, fielmente observado, eleva o homem. Mas esse dever, como precisá-lo? Onde começa ele? E onde se detém? O dever começa precisamente no ponto em que ameaçais a felicidade ou a tranquilidade do vosso próximo e termina no limite que não gostarias de ver ultrapassado em relação a vós mesmos. É fácil, né? É difícil. Aí eu fui no livro que nós estamos estudando nas quintas-feiras, antes da reunião mediúnica, A Imensidão dos Sentidos, do Francisco Espírito Santo Neto, pelo Espírito Hamed. Lá na lição, acho que é a terceira lição, ser bom. Ser bom, olha aí, ser bom é olhar as coisas. Gente, coisas é mineral, vegetal, animal e hominal, né? Tudo. Olhar as coisas e as pessoas com os olhos do amor. A criatura que aprendeu a ver tudo com bons olhos consegue perceber que todas as ocorrências da vida estão caminhando para uma renovação enriquecedora. Nada acontece por acaso, né? Ainda do livro A Imensidão do Sentido. No universo, nada acontece que não tenha uma finalidade útil e providencial. As grandes dificuldades não significam castigos ou punições, mas caminhos preparatórios para se alcançar dentro em breve um bem maior. A gente reclama com coisas, pequenas dificuldades, né? Mas de repente surgem coisas boas na nossa frente. O bondoso é sustentado por sua autoconfiança e estimulado por um impulso forte e desinibido, a fim de concretizar ou construir ações altruístas. Esse é o bondoso. E aqui, olha, possui uma aura de vitalidade que reúne uma preciosa e rara combinação de ternura e destemor. Aqui na recepção, que é a biblioteca e recepção, né, Sandoval?
o tanto que a gente é bem recebido pelo Sandoval, né? E com certeza você sente prazer nisso. Não é isso? Ser bom. E só a conclusão aqui do ser bom, do livro do Hamed. Ser bom, em sua exata definição, é fazer escolhas ou tomar atitudes com compaixão, lançando mão da própria dignidade e, ao mesmo tempo, promovendo a dignidade alheia. Aí essa humilde pessoa aqui tentou fazer um resumo, que é essa aí. É agir sempre com imparcialidade, tendo compaixão, benevolência, indulgência, perdão. É o BIP, né, Alexandre? Benevolência, indulgência, perdão, BIP das ofensas, para com o próximo, ajudando-o na hora certa, sem que este próximo se sinta diminuído ou desvalorizado em sua intimidade. Essa é a teoria. Agora vamos para a prática. Falamos que aqui é uma escola superior de formação de homem de bem, né? Agora vamos para a prática. O que é necessário para que o homem aprenda na prática como se tornar um homem de bem? Vou dar alguns exemplos, tá? Daqui. Mas aí fora está cheio de exemplos no nosso dia a dia, no nosso cotidiano. Faça coisas úteis para você e para os outros. E aqui atrás dessa parede aqui, ó, o que tem aí? A nossa cozinha. O que é feito lá? Onde é produzido a nossa sopa. Sopa fraterna. Imagina quanto de luz, de espírito de luz, que estão ali, colocando tempero na sopa, dando passe em todos eles que estão trabalhando. Isso vai ser beneficiado as pessoas que estão em situação de rua. Mas quem é mais beneficiado são esses que estão trabalhando, esses voluntários, com toda certeza. Não é isso mesmo? Se você não se gosta, não gostará do próximo. Né? Então, onde é a prática aqui? Onde nós temos um laboratório de chegar no próximo? Na distribuição da sopa fraterna. Junto ao próximo, sentindo ele. O ideal é fazer como Jesus, né? Colocá-los no seu campo mental, olhar cada um, acolher e distribuir a sopa. Ui. A Madre Teresa fala, né, que quando ela ajudava uma pessoa, ela via Jesus. Ela estava ajudando, ela via Jesus naquela pessoa. Exatamente. Também, lá no posto de auxílio espírita Eurípides Barçanufo, no bairro da Vitória, é feito a distribuição de cesta, estudo do Evangelho. Lá tem crianças, dezenas de crianças, não é, Marlon? Precisamos de voluntários para lá. Tem dia que tem poucos voluntários lá, não é, Marlon? A correria, mas quem é mais beneficiado? Os voluntários que estão lá. Lógico que todos são beneficiados. As crianças estão aqui, ó, praticando o Evangelho que Jesus ensinou lá na casa de Simão Pedro, lá em Cafarnaum, há 2000 anos atrás. E a distribuição da cesta, que é para material, né? E aprenda a ter ocupação útil. Como? Aqui também tem essa função. Participe dos cursos do CIEB. O ano passado fizemos o curso Missionário da Luz. Cadê a Cátia? Não está aqui hoje? Meirinha. Eram as instrutoras Cátia e a Meire. Estudo do Evangelho no Lar, lá no PAI também, essa foto é de lá, os voluntários e alguns convidados da comunidade. Grupo de estudo na sexta-feira, às 20 horas. Aqui tem cursos toda sexta-feira, às 20 horas. Estamos estudando atualmente o livro Céu e Inferno. Estou lá no capítulo final já quase, né? E canto e instrumentos na sexta-feira, às 18 horas, com o maestro Esdras. Então, quem quer aprender canto e tocar instrumentos, está aí. Obrigado, maestro. É um voluntário nosso. Também, praticar para as crianças, né, o culto do Evangelho no Lar. Essa foto está aqui, a Ana Maria. Né?
mas precisando de mais evangelizadores, né? E muito mais de crianças, para continuar esse trabalho, que é um trabalho que ajuda as crianças e estamos nos formando em homens de bem. Lá tem também o auditório, onde é dado palestra como essa aqui, né? Inclusive, esse aqui foi no Natal, dezenas de famílias, né? Fui lá sábado, tinha parece, 60 e tantas mulheres e homens, fora 60 crianças, né? Aqui outra foto de lá. Esse dia estava o maestro lá dando uma canja, né? No Natal. E os voluntários aí. Ó. O homem de bem. Leitura edificante é bom para ser um homem de bem, ainda espanta o obsessor, né? Hã? Os seguidores da má sintonia da gente, né? E aí eu convido vocês a procurar o Sandoval ali na biblioteca, Pentateuco Kardeciano, de Allan Kardec, tem lá os 400 e tantos livros do nosso Chico Xavier, de tantos outros, né? Tem uma série de livros aí, centenas, né, Sandoval, de livros nós temos, para ler e nos tornarmos homens de bem. É a nossa biblioteca, é o laboratório da Escola Superior de Formação de Homem de Bem. Está avisando que eu tenho que parar. Mas tem mais 10 minutos. Ninguém vai poder alegar que não tinha oportunidade de leitura. Exatamente. A escola está aqui, tem todos os recursos. Na prática também. Que eu botei aqui. Quando você ajuda alguém, você agrada a Deus. Benevolência, que é boa vontade em relação a outras pessoas, com altruísmo e empatia. Indulgência, não focar nas imperfeições do outro, do próximo. E perdão das ofensas sempre, né? Perdão das ofensas, tem que, até falei lá, tem que ser o gatilho que nós temos que ter quando acontece algum imprevisto. A reação nossa de qualquer situação é perdão das ofensas. Não importa o quanto a pessoa te ama, mas ela vai te ferir. Lady Brooks. Pode ser seu pai, sua mãe, sua esposa, seu marido, seu irmão, seu filho, seu avô. Uma hora ela vai te ferir. Qual que é a reação? Já falamos, né? Perdão das ofensas sempre. Estamos aqui num cenário agora. Esse cenário é o nosso cotidiano. O homem de bem nesse cenário. Na farmácia, no hospital, na padaria, na igreja, na rua, no ônibus, no trabalho, no CEB, com os filhos, com o cônjuge, no ponto de ônibus, na escola, no trânsito, etc. É o cenário do nosso dia a dia. Aí tem dois atores ali. Ó. Como é bom ser bem acolhido nesses momentos. Como é bom ser bem acolhido. Você chega numa farmácia, você é bem atendido. É tão diferente de ser mal atendido, né? E como é prazeroso ser um homem de bem no nosso cotidiano. Como é bom você atender bem as pessoas, fazer alguma coisa útil a alguém. Então, eu queria fazer um exercício. Prática. Hoje é segunda-feira, né? Sábado, domingo, segunda, esses 3 dias foi o final de semana nosso. Vamos fechar os olhos por 20 segundos e pensar que nós tivemos uma oportunidade essa semana, esse final de semana, perdemos a oportunidade de ter esse prazer, ó, de fazer alguma coisa útil. E outra oportunidade, e outro momento, duas coisas. Isso e como quando você foi bem acolhido em algum ponto. Então eu vou contar 20 segundos, a gente pensa assim, onde eu fui bem acolhido e onde eu deveria fazer uma coisa boa e não fiz. Então 20 segundos. Bem, aí eu quero que vocês, o que vocês pensaram, quando chegar em casa, antes de deitar, que vai ler isso aqui, né? Pensar esses 2 pontos que você pensou e fazer uma reforma íntima para no próximo final de semana fazer melhor.
ou contornar esse problema. Certo? Estamos combinados? Então, passou. Jesus sempre fazia em seus contatos com cada pessoa que se aproximava, fazendo um vínculo afetivo com sua mansuetude singular, olhava, ouvia, sentia e então se sintonizavam à força superior, Deus. Lembra do campo mental de Jesus, que é maior do que a terra? Então, Jesus estava saindo de Jericó, indo para Jerusalém, à frente de uma multidão, como sempre. Aí o filho de Timeu, que é o Bartimeu, ficou sabendo disso. Aí ele se colocou estrategicamente na saída de Jericó, sentado no seu banquinho. Aí quando ele percebeu que Jesus estava aproximando, ele... Jesus, tenha misericórdia de mim. Jesus, tenha misericórdia de mim. E foi aproximando de Jesus. Aí eles tentaram barrar o Bartimeu, né? Mas Jesus, com o seu campo mental, parou com a sua mansuetude, acolheu Bartimeu e disse: traga-o até mim. O que queres tu de mim? Eu quero ver, Jesus, eu quero ver. A tua fé te curou. Convidamos a todos os irmãos e irmãs para a prática do amor ágape, ou seja, o amor incondicional, sintonizando-se diuturnamente no campo mental de Jesus, fazendo de todos os momentos de nossas vidas a prática do amor incondicional, que foi o principal objetivo e legado deixado por Jesus, quando esteve entre nós, encarnado, há 2000 anos atrás. Assim fazendo, estaremos caminhando ao encontro dos ensinamentos de Jesus para sermos, um dia, verdadeiros homens e mulheres de bem. Nesse folheto, tem essa frase aqui que eu gostaria de destacar. Ó. Jesus, ele orou, suplicou a Deus. Jesus suplicou a Deus nessa oração. Pai, desperta os que sonham com o domínio do mundo, desconhecendo que a existência na carne é simples minuto entre o berço e o túmulo, à frente da eternidade. Jesus. Aí eu convido o maestro, Esdras, porque aqui está cheio de luz agora, aproveitar essa luz e cantarmos essa música, Quanta Luz. Todo mundo junto, hein? Quanta luz neste ambiente, descendo sobre nós, vibrando em nossa mente. Quanta luz, quando assim em prece, como a alma cresce aos olhos de Jesus. Quanta luz, pois em oração a voz do Mestre fala aos nossos corações. Quanta luz descendo sobre nós. Quanta luz, quanta luz. Obrigado. Namastê.